Olá, está começando o ACS na TV, que recebe hoje Eduardo Heron, diretor técnico do Conselho dos Exportadores do Café do Brasil, Secafé. Seja muito bem-vindo e é um prazer ter você aqui no ACS na TV, Eduardo. Júlia, eu agradeço, uma boa tarde a todos. É uma satisfação, um privilégio estar aqui falando sobre o Café do Brasil, que é uma paixão não somente minha, mas de muitos brasileiros. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Eduardo, o Secafé foi fundado em 1999 com o compromisso de representar e defender todos os interesses do setor exportador do café aqui no Brasil. E também vocês promovem a sustentabilidade dos cafés no exterior. E até uma pergunta que a gente quer fazer, porque o Secafé divulgou recentemente os números de exportações de café de 2022. E nós queríamos saber como que foi esses principais destaques, como que funcionou e como que foi essa representatividade do café para vocês. Júlia, o ano de 2022 foi um ano bem atípico e desafiador. Nós alcançamos a exportação de 39,3 milhões de sacas, um volume menor, 3% menor na comparação com 2021, mas deve-se a alguns fatores. Primeiro, o fator climático. Nós tivemos alguns problemas em algumas regiões de café do Brasil, com a geada, isso reduziu a oferta do café brasileiro. E nós também tivemos os problemas logísticos, que seguramente criaram obstáculos para os embarques de café. Mas um resultado que nós consideramos positivo diante de todos esses desafios que foram no ano de 2022. E a boa notícia é que, apesar do volume menor, nós tivemos aí alguns resultados muito destacáveis. Primeiro, a receita cambial recorde de 9,2 bilhões de dólares. A última receita alcançada com as exportações nesse patamar foi em 2011. Então, nós estamos alcançando um outro nível, recorde, o que significa que nós estamos distribuindo mais renda para o produtor. E também, no que tange aos destinos, nós observamos o crescimento das exportações de café para a China, em 21%, que hoje tem sido um mercado-alvo, porque há um potencial de crescimento muito grande, é um mercado que vem se transformando. Então, quando nós olhamos o resultado de um modo geral, ele foi um resultado muito positivo para os embarques de café do Brasil. E que notícia boa, né? Vamos falar então sobre esses recordes. Quais foram as principais razões que levaram o país a alcançar essa receita cambial, que foi um recorde de 9,2 bilhões de dólares, e o que isso representa para a cafeicultura aqui no Brasil? Bom, nós tivemos dois principais fatores. Primeiro, o câmbio permaneceu a patamares acima de 5 dólares de reais. Isso é um resultado positivo, porque o câmbio alto, de certa maneira, para o comércio exterior, ele é favorável para a exportação. E nós também níveis de preços que ficaram também em patamares bem elevados. E isso decorrente da menor oferta do café brasileiro. Hoje o Brasil tem um papel de extrema importância no comércio mundial de café. Somos o maior produtor, o maior exportador e o segundo maior consumidor de café do mundo. Então, quando o maior produtor tem uma menor oferta, isso mexe com o mercado e os preços, de certa maneira, são movimentados a essas variáveis, não somente do Brasil, mas de diversos outros países produtores. Mas o fato é que nós tivemos, em 2022, preços bem elevados, um câmbio muito favorável, que permitiu alcançar esse resultado de 9,2 bilhões. O que isso representa para a cafeicultura? O Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. O Secafé desenvolve um indicador chamado IPEP, que demonstra, em média, que o Brasil repassa entre 86% e 80% do preço FOB da exportação para o produtor. Então, quando nós temos um resultado desse extraordinário de 9 bilhões, que hoje representa em reais algo em torno de 40 bilhões de reais, isso representa maior distribuição para a cadeia. E o Secafé hoje defende sempre a ideia de que a cadeia ela tem que ser saudável, começar pela porteira, pelo trabalho impecável do produtor, que vem cada vez mais empenhando esforço para poder produzir um café de qualidade, um café sustentável, e o comércio exportador de café do Brasil, que também deve se reconhecer o destaque, que é um comércio eficiente, tem uma logística também muito competente. O departamento de logística das empresas exportadoras fazem um trabalho hercúleo para justamente garantir não somente o abastecimento externo, mas interno. Então, nós temos hoje um resultado que, para nós,
é muito bom porque nós estamos falando de mais riqueza, mais renda para o produtor. Tá. E Eduardo, falando agora do cafezinho na prática, quais são os cafés embarcados por aqui, pelo Brasil, e quais vocês embarcam? Como funciona isso? São tipos de cafés diferentes? Como funciona essa parte? Júlia, o Brasil é um país de diversas origens de café. Isso é impressionante porque nós somos capazes de atender aos mais diversos mercados. Hoje, de uma forma muito resumida, o Brasil exporta em média 86% de café arábica. Nós temos 3,8% de café canéfora, que é o café Conilon robusta. Temos 9,5% de exportação de café industrializado solúvel e 0,1% de café torrado e moído. E dentro de cada uma dessas qualidades nós ainda temos subdivisões, mas o que interessa é saber que o Brasil hoje tem uma diversidade de origem que atende a todos esses mercados. E quais são os principais destinos? Nosso principal destino hoje são os Estados Unidos, seguido pela Alemanha, pela Itália, pelo Japão. Nós tivemos, entre os top 10 de 2022, o grande destaque, apesar de todos os desafios do crescimento de 2% para os Estados Unidos, que é o maior país consumidor de café. O Brasil hoje é o principal fornecedor de café nos Estados Unidos. Nós também tivemos crescimento na Alemanha, 13% na Itália, 75% nos Países Baixos. E Coreia do Sul, que veio em último lugar, na 10ª posição, que também teve um crescimento de 25%, e que nós destacamos porque é um mercado hoje, em termos globais, um mercado de uma qualidade super exigida dos cafés. E o Brasil, ser o principal fornecedor de café para esses destinos, traz para a gente um motivo de orgulho muito grande, porque é o resultado de toda a capacidade e eficiência produtiva e da eficiência do comércio exportador. Muito obrigada, Eduardo. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Você sabia que a ACS emite certificado de origem? O certificado de origem é um documento legal que comprova ao país comprador a procedência do produto adquirido. O modelo varia de acordo com o bloco econômico de cada nação importadora. Tradição, credibilidade e agilidade são as marcas da Associação Comercial de Santos na emissão de certificados de origem, tanto para empresas associadas que desfrutam de um pacote de vantagens, quanto para o mercado em geral, sempre em condições competitivas e em linha com as melhores práticas da atividade. Além do certificado para diversos produtos, a ACS também emite o certificado exclusivo para os exportadores de café que tenham o Código da Organização Internacional do Café, OIC, fornecido pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, por meio de um sistema totalmente online, mas que garante uma facilidade e velocidade na emissão. Para saber mais, acesse www.acs.org.br. Estamos de volta com a ACS na TV, que hoje tem como convidado Eduardo Heron, diretor técnico do Conselho dos Exportadores do Café do Brasil, que é o Secafé. E hoje a gente vai trazer agora, bem para perto daqui, que é sobre o Porto de Santos, que é o maior complexo da América Latina. Como que funciona esses embarques? O Porto de Santos hoje ele tem uma eficiência, ele tem variáveis que permitem hoje ser o principal porto escoador do café brasileiro. 80% do café do Brasil sai pelo Porto de Santos. E em razão da eficiência da capacidade portuária, que vem sendo trabalhada ao longo dos últimos anos, mas é claro que ainda tem desafios que precisam ser trabalhados, mas decorre de uma série de variáveis que estão já instalados,
capacidade portuária, as ferrovias, as rodovias de acesso ao porto, a infraestrutura que você tem, não somente na área portuária, mas da área da retroárea, as escalas de navios que são muito mais frequentes no Porto de Santos. Então, você tem um conjunto de elementos que permitem hoje ser o Porto de Santos o principal porto embarcador do café brasileiro, com 80% dessa participação. Perfeito. E nós temos também que falar que o ano de 2022, nós tivemos um ano bem marcado pela guerra da Rússia e da Ucrânia. Quanto isso impactou no embarque dos cafés, nessa parte da exportação também? Como que foi essa parte para vocês? Vocês sentiram? Sim, sim. A Rússia figurava entre o 6º maior mercado de café do Brasil até 2021. Importava do Brasil, em média, 1,2 milhões de sacas. O ano passado, em razão da guerra, esse volume caiu para 650 mil sacas, uma queda de 46%. E isso é ruim, porque a Rússia vem, nos últimos anos, se destacando como o principal comprador de café do Brasil. E essa queda, nós acreditamos que, apesar dessa trágica guerra, ela é pontual, e a Rússia já se mostrou um país preparado para consumo, principalmente ali como um grande fornecedor para o leste europeu. Então, a nossa expectativa é que haja o bom senso das autoridades desse país para que se encerre essa guerra e nós voltemos à normalidade, porque é, sim, um dos principais mercados de café para o Brasil. Eduardo, além dessa guerra, quais foram os principais desafios no ano de 2022? Júlia, a questão logística foi preponderante. Nós tivemos aqui recorrências muito desafiadoras relacionadas aos espaços nos navios, a disponibilidade de containers. Nós tivemos greves, né, que, de certa maneira, tiveram seus impactos, além do fator climático. Então, esse conjunto de variáveis certamente influenciaram bastante o desempenho das exportações de café do Brasil. Mas é por isso que nós consideramos que essa queda de 3% foi um resultado positivo, porque foi feito um intenso trabalho dos exportadores para o cumprimento do suprimento de café no Brasil e no mundo. E agora, ainda falando na parte de desafio, a gente teve uma época do coronavírus, né? E isso impactou diretamente em diversos mercados, também no consumo das pessoas, né? E quais foram os principais impactos e desafio também, só que agora voltado ao consumo, a parte do mercado mesmo? Júlia, nós temos um histórico, analisando o histórico do consumo mundial de café, nós temos a certeza de que o café ele é resiliente. As pessoas não deixam de tomar café, elas mudam o seu hábito. E, mais uma vez, nós tivemos esse retrato no consumo mundial. No início da pandemia, havia uma expectativa de alguns analistas de que o consumo de café no mundo cairia 25%, 20%, em razão do fechamento dos hotéis, cafeterias e restaurantes. Isso não aconteceu. O que nós verificamos é que você teve 3% de aumento no consumo mundial, saltando de 164 milhões para 170. Nossa expectativa, e o coronavírus mostrou isso, as pessoas deixam de consumir nos restaurantes, nas cafeterias, mas consomem em casa. Então, a nossa expectativa, analisando todo esse cenário histórico, é que, fazendo uma projeção, que se nós mantivermos um crescimento de 1%, em 2030 nós estaremos consumindo no mundo 188 milhões de sacas. E o Brasil tem 40% desse mercado. O que é esse mercado? É o que nós consumimos como o segundo maior consumidor e o que nós exportamos. E nós acreditamos que o crescimento do consumo mundial, ele cresce agora, não somente pelo problema do coronavírus, mas hoje você tem questões econômicas que afetam as economias mundiais. Então, nós acreditamos que ele cresce, mas em ritmo mais lento do que vinha crescendo antes da pandemia. E qual é a atual estimativa do consumo mundial? E assim, você comentou sobre diversos números e uma estimativa para os próximos anos. Então, seguiremos batendo alguns recordes de acordo com essas estimativas. Perfeito. E aí agora a gente pode falar sobre algumas oportunidades também da parte da cafeicultura, né? A tecnologia, a pesquisa, toda essa parte sustentável. Como funciona isso para vocês? Hoje está dentro do radar também essas oportunidades?
O Brasil vai completar daqui a 5 anos, 300 anos de história de café no Brasil. E nós temos muito orgulho da nossa cafeicultura, primeiro, pela pesquisa e a tecnologia que você desenvolveu durante todo esse período. O Brasil hoje, só para você ter em números, o Brasil diminuiu sua área de 4,9 milhões de hectares para 2,2 milhões de hectares. Nós aumentamos a nossa produtividade de 6 sacas por hectare para 35 sacas por hectare. Isso é pesquisa, isso é tecnologia, isso é a competência do produtor em adotar boas práticas, fazer um café produzido de forma correta, socialmente correta, ambientalmente correto. E isso tem que permitir o Brasil alcançar esse patamar de excelência, não somente na questão da qualidade, mas da sustentabilidade. Agora, é claro que nós temos hoje um desafio maior. A questão regulatória da Europa, dos Estados Unidos, que envolve questões socioambientais, é sim um grande desafio, não somente para o Brasil, mas nós temos tranquilidade, porque o Brasil é um país de uma cafeicultura sustentável. E isso a gente nota no campo. E o que nos ajuda é a certeza de que esse trabalho foi feito. E qual que é o papel do Secafé nesse momento? Trabalhar a promoção da imagem para que o consumidor saiba que o café que ele consome é um café produzido de forma sustentável, para o produtor que faz isso com muita paixão, muito bom gosto. Muito obrigada, Eduardo. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o último bloco. Olá, estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Eduardo Heron, que é diretor técnico do Secafé. Eduardo, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre algumas curiosidades do café. E aí você comentou comigo que a Colômbia é uma das principais exportadoras. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa curiosidade para quem também está assistindo. A Colômbia hoje é o terceiro maior produtor mundial de café. E hoje, nas exportações de café do Brasil, ele ocupa a 6ª posição. Isso é muito interessante porque o terceiro maior produtor mundial de café, importar café do Brasil, é sinônimo de que o Brasil é capaz de atender todos os mercados, sejam eles países árabes, o mercado chinês, os países produtores, porque mostra a diversidade do Brasil e a capacidade de atender nas suas diversas qualidades esses mercados. Então nós temos um perfil de café que se destina hoje ao café colombiano, que se utiliza para o blend e consumo interno. Isso é muito bacana para nós, porque apesar de competidores, né, nós também trabalhamos essa questão de poder atender um mercado que para nós hoje se destaca como um dos principais destinos do café brasileiro. E nós falamos muito sobre o mercado global, estávamos falando até agora, mas vale também falar um pouquinho sobre a logística, né? Sobre o que vocês esperam, sobre quais as expectativas da logística de forma interna e também de forma externa. O que nós vimos nos últimos anos, Júlia, foi um desafio global. Então, o problema logístico não foi do Brasil. O Brasil foi apenas uma consequência do que aconteceu ao redor do mundo. Mas o que nós analisamos, de um modo geral, que o Brasil tem hoje um grande desafio, porque a tendência é que as exportações de café e como do agro cresçam. Se nós analisarmos hoje, a Conab divulgou recentemente uma estimativa da produção de grãos do Brasil, que será recorde de 302 milhões de toneladas de grãos. O que indica a necessidade do país em ter portos, de ter capacidade portuária, de ter modais que permitam a integração dessa carga chegando no porto. Então, na nossa avaliação, a nossa expectativa é de que esse novo governo entenda a importância do agro para o país e, principalmente, a importância de você ter uma infraestrutura logística para que o país seja competitivo. O Brasil, apesar de toda essa pujança que nós temos no agro, nós ainda, em termos de transações de comércio exterior globais, nós ocupamos a 25ª posição com a participação ainda no comércio mundial de 1,3%. Então, a nossa preocupação é que nós estamos fazendo o dever de casa dentro da porteira, fora da porteira, mas nós precisamos também ter portos eficientes. Nós tivemos aqui no Porto de Santos recentemente a chegada das embarcações de 347 metros. Isso para nós foi muito bom, foi feita toda uma operação logística importante, mas nós temos desafios que são necessários, que se tenha uma pauta prioritária que envolva o setor público, privado, as associações, os diversos segmentos do comércio exterior,
porque hoje o Brasil vai continuar crescendo nos seus diversos segmentos e nós precisamos de porto, nós precisamos de infraestrutura para que isso não seja um problema de competitividade para o país. E falando em porto, é até a minha próxima pergunta, porque como que a gente pode continuar se destacando, principalmente aqui no Porto de Santos, né? Quais são os principais desafios para se destacar como um maior porto embarcador? Hoje é aqui o Porto de Santos. Quais são esses desafios? O que pode ser feito também? Júlia, eu acho que o primeiro passo é o reconhecimento da necessidade de você ter essa pauta. Durante muito tempo isso ficou pulverizado, o Porto de Santos fez um trabalho impecável, mas não ao ponto de você acompanhar todo o crescimento que você teve da movimentação de carga. E hoje nós começamos a ver reflexos. Hoje você pode reparar que entra navios, sai navios, os terminais continuam cheios, a área retroportuária continua cheia, o que demanda a necessidade de você ter uma infraestrutura de modal para que a carga tenha maior celeridade para entrar e sair do porto, para que você possa receber mais cargas, para que você possa enviar mais cargas para o exterior. Então, é essa necessidade que nós temos de buscar eficiência logística. Eu tenho dito que a grande vantagem do Porto de Santos é que ele é o maior porto da América Latina, ele tem uma infraestrutura hoje que eu considero uma das melhores na comparação com os outros 35 portos que você tem espalhado pelo Brasil, mas a grande questão é nós não cairmos no comodismo, né? Nós temos um momento oportuno para discutir, buscar soluções, sejam elas tecnológicas ou de infraestrutura, mas que permitam o Santos continuar tendo esse destaque, não para café, mas para o agronegócio e, principalmente, continuar sendo o principal porto da América Latina. Perfeito. E agora, chegando ao fim, uma pergunta bem importante do que o Secafé e a Associação Comercial de Santos podem fazer juntas para estimular esse crescimento e esses embarques do café aqui no Porto de Santos. Olha, eu falo da Associação Comercial de Santos, primeiro com muito entusiasmo, porque eu sou filho da Associação Comercial de Santos e tenho orgulho disso. Segundo, porque hoje tem que se destacar o impecável trabalho que o presidente Mauro vem fazendo com a sua equipe de executivos, o Adalto, o Eduardo Lopes. Agora eles apresentaram os indicadores financeiros bem relevantes, mostrando que a instituição está sendo bem gerida, está sendo bem administrada. Isso é bom para a instituição, porque ela não somente se preocupa com a questão financeira, mas também da inovação, de criar pautas diversas, trazer para dentro da associação e trazer interlocutores, outros parceiros para discutir isso de forma coletiva. Então, a associação, sobre esse aspecto, vem fazendo um elogiável trabalho. A gente tem muita felicidade de ser parceiro da associação. E no que tange a Porto, a própria associação hoje vem fazendo um trabalho de criar pontes para o Secafé, de trabalhar conosco nas discussões com terminais. Sempre que nós temos reuniões com terminais, com armadores, a associação está presente. Então, ela, de certa maneira, trabalha junto com o Secafé para os exportadores de café. Nós já tivemos avanços expressivos e nós estamos muito felizes com essa parceria com a associação, porque quando nós olhamos para Porto, nós acreditamos que a busca do diálogo com instituições idôneas, com pessoas competentes como a equipe da Associação Comercial de Santos, nos permite pensar em abrir novas oportunidades e realmente ter a tranquilidade que o café brasileiro vai continuar saindo pelo Porto de Santos. Bom, muito obrigada por toda essa entrevista, Eduardo. Em nome da Associação Comercial de Santos, foi um bate-papo muito rico. É muito interessante saber um pouco mais do café, tanto eu como apresentadora, como todo mundo que está assistindo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Júlia. Muito obrigado. Até o próximo ACS na TV.